Nós vamos começar essa apresentação justamente com dois enfoques. Um enfoque na psicologia do destino de Leopold Zonde e, posteriormente, com a integração com aspectos doutrinários, principalmente de André Luiz e Emmanuel. Nós vamos passar rapidamente as transparências, que mais servirão como um roteiro para a gente não perder muito o tempo, o nosso encaminhamento. Então, segundo Leopold Zonde, o destino é um plano vital oculto do homem. Na vida do homem, na vida de todo indivíduo, há, portanto, um plano definido. E os fatores de destino, os fatores que orientam esse destino, em primeiro lugar está a hereditariedade, em segundo, o caráter das pulsões, o tipo, a natureza das pulsões, o ambiente social, onde o indivíduo então interage, onde ele vai se relacionar, o ambiente mental, ou seja, um ambiente filosófico e intelectual, o ego, que dentro da abordagem zondiana tem uma conotação diferente, e aquilo que o Dr. Zonde, que era de origem judaica, ele era judeu, acabou saindo da Hungria por ocasião da Segunda Guerra, fugindo do nazismo, e radicou-se na Suíça, em Zurique, onde ficou até o final de seus dias. Dr. Zonde, ele coloca claramente a questão do espírito, e aí então ele diz, o espírito, a suprema instância do destino. Então a abordagem zondiana parte do gen e vai em direção, complementa o gen direcionado e manipulado por essa instância suprema que é o espírito. E ele se baseia então na concepção de que esse destino ele vai se transformar no decorrer do tempo. E essas 6 forças, esses 6 fatores vão estar interagindo. Coloca em primeiro plano o poder compulsivo da hereditariedade, a natureza das tendências, pulsional então no sentido de tendências, e esse ambiente social e mental, mas a liberdade do ego e a liberdade do espírito. Os gregos chamavam daimon o destino. Então o destino apresentava 2 significados para os gregos: a compulsão, a limitação da vontade através da força externa, ou seja, através do ambiente, e o relacionamento consanguíneo. Então, para a abordagem zondiana, e isso nós vamos fechar na compreensão de como tudo isso se manifesta no adolescente, é essa atração do sangue, o ananke, a coisa da hereditariedade, da coação pelo sangue, ou seja, a força da hereditariedade. Portanto, o destino é a compulsão exercida pela hereditariedade, pela natureza das tendências das pulsões humanas e pelo ambiente. E é o conjunto de possibilidades herdadas e livremente elegíveis para a nossa existência. O destino de um indivíduo nem ele é totalmente pré-determinado e nem totalmente livre. Ele é um destino possível, ele é um destino da adequação de todos esses fatores no momento em que ele soberanamente tem a oportunidade de realizar escolhas. Então, as pedras para a edificação do destino de um indivíduo são fornecidas pelos pais. Quando nós vemos aqui que cada ancestral surge no inconsciente familiar, que é um conceito específico dentro da abordagem zondiana, o inconsciente familiar é a parte mais importante. Então, cada ancestral surge como uma probabilidade específica de destino, como se ele fosse um molde. Então, nós vamos trabalhar com esses ancestrais não como exatamente um espírito se manifestando, mas mais do que isso, como uma impressão, um molde presente no nosso inconsciente, que relacionado também a essa marca que está no nosso gen, ele vai nos influenciar. E nós vamos receber no nosso gen o nível de evolução, o nível de compreensão,
as possibilidades até aquele momento. Então, quando eu gero um filho, eu passo para ele o meu nível de resolução até aquele momento. E isso pode explicar como muitas vezes um filho é diferente do outro. Ele está carregando aquilo que nós, no momento da concepção, passamos para ele. E também toda a nossa forma de lidar com os nossos ancestrais, com a nossa hereditariedade. Mas quem em nosso interior escolhe entre as inúmeras possibilidades de destino herdadas, qual é a mão que escolhe entre os inúmeros planos concedidos familiarmente e que compreendem as possibilidades de destino herdada? Então, nós dizemos que quem vai fazer essa escolha é o ego. E quando nós falamos de um destino seletivo, nós estamos falando da porção do destino que foi voluntariamente escolhida ou integrada pelo ego. Mais complicado que o Zonde no primeiro plano, só André Luiz, viu, gente? Então, aguardem aí. O destino individual não é, de toda forma, um peso permanente, uma carga perpétua, algo do qual eu não possa ter elasticidade. De fato, ele é um amálgama dinâmico, é uma base funcional, é dialético, envolvendo compulsão parental, por um lado, e a função seletiva, a capacidade de realizar escolhas pelo outro. A análise do destino humano significa a compreensão dialética e sintética de todos os 6 fatores determinantes e formativos da existência que nós vimos na primeira transparência. Segundo a nossa percepção, o destino não é imóvel, estático. Pelo contrário, ele é constituído por antíteses que são dialeticamente ativadas. Os seus fatores determinantes do destino são contínuos e mutuamente estimulados dessa maneira. Dessa maneira, o destino de um indivíduo também é transformado em sua manifestação. Então, a partir dessa base, a partir desse amálgama, a partir dessa estrutura, é que nós vamos estar fazendo modificações. Nós não podemos esperar grandes modificações. Então, quando nós falamos de escolha, quando nós estamos falando de destino, nós estamos falando de algo possível, não de algo idealizado, de algo que será possível dentro das nossas possibilidades, dentro desses 3 aspectos que nós já colocamos aí. Para que haja saúde emocional e mental, é necessário transformar continuamente, utilizar essa possibilidade transformadora da estrutura do destino. Quando nós vemos que esse destino se torna enrijecido, e quando é que nós vemos que o destino se tornou enrijecido? Quando nós vemos que alguma coisa na vida das pessoas parou. Aquela pessoa que começa a exercer um destino coercitivo, um destino que não muda, como se alguma coisa o prendesse. Parece que ele perdeu a capacidade da escolha e ele começa a reproduzir padrões, dizendo as coisas mais ou menos assim: comigo é assim, comigo é desse jeito, comigo não dá certo. Então, quando isso começa a acontecer, nós temos um adoecimento, nós temos um enrijecimento nessa dinâmica da vida. Então, nós falamos de uma doença do destino. Então, doente em seu destino é um indivíduo que se tornou incapaz de resolver essas polaridades, essas antíteses, essas contradições. E as suas compulsões por meio de um destino seletivo. Ele parou de fazer escolhas. Aí, quantos de nós, em alguma área da nossa vida, quantas vezes nós já paramos de fazer escolhas? E quando nós paramos de fazer escolhas, nós paramos de crescer. E o ego, que escolhe o destino, deve se ocupar continuamente entre. Então, esse daqui é um ponto importante para nós. O ego deve estar fazendo sempre o trabalho da hereditariedade, da natureza pulsional e do ambiente social e mental. Ele deve estar fazendo o trabalho da mente ou espírito, que é colocado dessa forma pelo Dr. Zonde. O ego, portanto, é a ponte entre o corpo e a psique, a consciência e a inconsciência, a onipotência e a impotência,
a hereditariedade e o espírito, o homem e Deus. Quando nós trabalhamos dentro da abordagem zondiana, na compreensão do ser, nós lidamos com isso. O que é o ego? Ego é um fator transcendente, é algo que deve estar se modificando, evoluindo, e que nós vamos entender aqui dentro de um conceito espiritual, é aquilo que nos leva numa reencarnação a incorporar, a fazer escolhas, a aprender, é o que nos move, nos leva dentro de um projeto reencarnatório a lidar com as nossas possibilidades momentâneas. Por essa razão, o ego é uma instância transcendental e, quando integrador, quando de fato ele cumpre as funções que nós assinalamos anteriormente, ele se chama pontifex oppositorum, ou seja, a ponte entre todas as antíteses. Quando ele consegue fazer essa ligação entre as polaridades, entre as ambivalências, entre as dificuldades ou entre as propostas e escolhas que nós vamos ter durante toda a nossa existência. O destino, o plano oculto, o conjunto de possibilidades que nós temos para realizar as nossas escolhas, bem como o ego que o escolheu, quer dizer, é o ego que escolhe o destino num determinado momento, está sempre em movimento, enrijecido, doença. O progresso do indivíduo ao longo da extensa trilha para a dignidade humana, a humanização, nesse caso, é interrompido. E esse é um conceito interessante, porque quando nós falamos de evolução, nós estamos usando um conceito que é muito característico quando nós estudamos os mitos. Nós vemos que existe um processo de humanização, e é disso que o Dr. Zondi diz. É disso que ele trata. Ele diz que todo o nosso trabalho de crescimento, todo o nosso trabalho de transcendência, tudo aquilo que o ser pode realizar é um trabalho de humanização. Então, embora ele não trate da maneira como nós trabalhamos na doutrina espírita, a questão do primitivo, da evolução dos estágios mais primitivos, em termos de animal, essa coisa toda, mas ele diz assim, olha, todo o processo de evolução, todo o processo de crescimento, ele é de fato um processo de humanização, de transformação do ser. E ele diz que, de fato, o destino é a aceitação voluntária da tarefa. Da tarefa. Então, o destino como se ele implicasse em uma tarefa. E a promessa da obrigação de se tornar um indivíduo. Então, nós, quando estamos aqui, nesta existência, o nosso compromisso é aceitarmos voluntariamente a nossa tarefa. O processo terapêutico, de fato, visa levar a pessoa a uma reflexão do caminho dessa tarefa, e é uma promessa, estarmos aqui. O fato de sermos seres humanos, de fato, implica numa promessa de nos tornarmos, de fato, indivíduos humanizados. Quando nós falamos de inconsciente, nós temos aqui a linguagem sintomática, que foi a linguagem desenvolvida, que foi a forma como Freud colocou. Experiências individualmente reprimidas são capazes de criar sintomas neuróticos e psicóticos. E tais experiências reprimidas se expressam em uma linguagem sintomática. A psicanálise se baseia na teoria da oposição e da atividade regressiva por parte do ego e dirigida contra as pulsões rejeitadas. A consciência desses conflitos reprimidos pode curar os sintomas psíquicos mórbidos. Não é minha praia, mas, de fato, a gente tem que estudar, passar por essa abordagem inicialmente. Então, isso é o nosso primeiro confronto, nossa primeira integração. Jung, ele fala de uma linguagem simbólica. Então, o inconsciente coletivo contém toda a herança espiritual da evolução da humanidade, nascida novamente na estrutura cerebral de cada indivíduo. Então, o Jung coloca que toda a herança espiritual, tudo aquilo que houve em termos de evolução até o presente momento, está contido nas nossas estruturas cerebrais em termos de inconsciente coletivo. Também consta do inconsciente coletivo moldes futuros, propostas de evolução, caminhos, coisas, então, do passado, do presente e do futuro. Quando nós falamos de inconsciente coletivo, então nós estamos falando desse todo, dessa totalidade de informações.
E derivou, então, a sua teoria do inconsciente coletivo a partir de fenômenos psicológicos que, de fato, não estão ligados à experiência pessoal dos indivíduos. Então, usa a mitologia como projeção do inconsciente coletivo e fez um fantástico trabalho nessa área. O Dr. Zondi, ele fala do inconsciente familiar o tempo todo, a linguagem da escolha. E ele diz assim, que o indivíduo está equipado com todas as suas possibilidades da existência. Está tudo aqui, está tudo em nós. E os ancestrais, e nós vamos entender os ancestrais como moldes, como instintos, atuam então como possibilidades de vida. Para a possibilidade de destino, essas características estão presentes no indivíduo, no inconsciente do indivíduo e no núcleo das células, nos genes. Os antepassados, que são cargas genéticas hereditárias, esforçam-se por manifestar-se no presente. Então, é aquele esforço que a genética faz de estabelecer um estado precedente no momento. É um esforço de repetição que é a própria história da genética. E ele aborda um conceito interessante, que é o genotropismo, que são escolhas que nós fazemos com tudo que nós nos relacionamos. Então, o meu gene latente análogo recessivo atrai ou é atraído pelo gene latente análogo recessivo do outro, e com isso nós temos uma atração inconsciente, e nós chamamos isso de amor, nós chamamos isso de amizade, nós chamamos isso de companheiros de ideal, nós chamamos isso de profissão. Então, o inconsciente familiar de dois indivíduos se atrai e mantém essas duas pessoas juntas. É uma das funções mais importantes do inconsciente familiar. Também, na escolha afetiva, condiciona todos os relacionamentos eu-você do indivíduo, logo ele é o princípio configurativo de toda a união da raça humana e, consequentemente, o princípio pelo qual a família é mantida. Então, é interessante observarmos as famílias de duas pessoas, por exemplo, que dizem que se amam, que têm um relacionamento afetivo equilibrado ou não, mas é interessante trabalharmos as semelhanças. Muitas vezes a gente está casado com a irmã, muitas vezes nós estamos casados com parentes muito próximos, em termos de parecer psicologicamente. Também na parte do sociotropismo, do idealotropismo, então tudo aquilo que nós fazemos na área social, na área da amizade também. Aqui no trabalho, o homem escolhe inconsciente para si mesmo uma ocupação que possa desenvolver em cooperação com ou entre indivíduos genicamente semelhantes. Nós temos psiquiatras aqui na plateia? Dá para erguer a mão? Dá para vocês fecharem os ouvidos? Hein? Só um pouquinho, tá? Vocês ficam de ouvido fechado, quando eu baixar a mão, vocês podem ouvir de novo. Olha, exemplo, os descendentes de pessoas mentalmente perturbadas tornam-se os mais capazes psiquiatras. É a maneira de reverter o processo e de canalizar de forma socialmente aprovada e produtiva as suas tendências, simbolicamente exercer a cura familiar e transformar isso, garantir o seu espaço de equilíbrio e fazer o trabalho de reversão social. Alguma coisa tipo amar ao próximo como a si mesmo. Ele desenvolve, então, o trabalho do si mesmo e acaba atuando no coletivo. Descendentes de querelante, gente briguenta, aquela coisa que você, por qualquer coisa, aquela explicação briguenta, complicada, difícil, né? Então, os descendentes de briguentos escolhem ocupações como advogados, juízes, certo? Nós poderíamos colocar outras. E isso tudo, o mais interessante é que isso é escolhido de maneira inconsciente. Então, quando nós falamos dos nossos adolescentes, isso aqui precisa ser levado em conta. E os descendentes de epiléticos, os chamados morbus sacer conductors, que são os condutores da doença sagrada, como eram chamados antigamente, são excelentes como freiras, religiosos, psicoterapeutas, etc. Muitas vezes a gente junta duas possibilidades, aí então vira um inferno. E até mesmo a escolha da nossa morte, ela é realizada de maneira inconsciente.
nós também atraímos o tipo de morte, seja através da doença, seja através dos acidentes. Nós estamos sempre trabalhando, e mesmo muitas síndromes que nós não conseguimos detectar a presença de um agente infeccioso, nós podemos ver que existe uma predisposição hereditária latente. Então, se nós trabalharmos, não tem causa nenhuma aparente, trabalha a família daquela pessoa que está ali com uma doença de causa ignorada, e nós vamos ver que alguma manifestação semelhante ocorreu na família. E aqui que nós já falamos, a escolha da morte, que também, principalmente as violentas. Quando nós vamos agora para Pensamento e Vida, de Emmanuel, um livro que eu considero fantástico e vivo falando isso, o pessoal usa para fazer preparação de ambiente, é um livro científico e da mais alta importância. Abordando a questão da genética, esses tópicos foram colocados por mim, são núcleos de cromossomos e veículos citoplásmicos, está vendo como ele é mais complicado? Fatores de ambiente e genealogias familiares são chamados pelos geneticistas a equação dos problemas de origem, e é natural que de suas indagações surjam resultados notáveis. Então, ele coloca a parte da genética. André Luiz e Emmanuel abordam constantemente. Pensamento e Vida é um livro que parte da genética o tempo todo. Fala em termos de cromossomos o tempo todo. Então, ele coloca o espírito diante daquilo que é o seu direcionador mais potente, que são as suas tendências. Ele fala também de herança psíquica e fala, já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. Então, ele já lança as bases, em 1940 e pouco, as bases de pesquisa de uma hereditariedade psíquica. Com relação ao animismo, uma coisa que também é muito pouco esclarecida em termos espíritas, nós temos muito preconceito com relação ao animismo. E o animismo somos nós, é a nossa própria evolução, é a nossa própria história, só que ela está quase que totalmente inconsciente, mas o inconsciente se manifesta. Então é possível que se acesse ou que se trabalhe isso até mesmo através, aqui é o que ele diz, células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Então, quando um corpo ele está sendo moldado, quando ele está sendo trabalhado, o animismo, a história daquele espírito está presente nos seus genes, nas suas células. Quando nós falamos de um projeto reencarnatório, o Emmanuel diz o seguinte, que o reflexo dominante, ainda dentro do útero, a nossa individualidade impressiona a chapa fetal. Ele chama o feto de chapa fetal. Ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico. E aí, então, nós temos, selando-nos a destinação para tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Então, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Então, a importância do aspecto consanguíneo, a base da consanguinidade, e, de maneira muito clara, que nós temos no instrumento físico, nós temos na parte do gen a destinação, aquilo que fomos chamados a realizar. Daí a importância da escolha profissional, a importância de um bom direcionamento na área afetiva, onde as fantasias possam ser trabalhadas num contexto de realidade. Na primeira coisa que é um chute, né, para a gente, nós não estamos em busca de nenhum príncipe encantado e nem estamos nos relacionando com pessoas que vêm para satisfazer os nossos desejos, mas para uma atividade de assistência mútua no processo de aprendizado e de evolução. Aqui nós vemos a hereditariedade psicológica e vocação, que é um ponto importante. Vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Ou seja, nós estamos trabalhando, e daí a importância desse resgate,
nós estamos trabalhando um tanto de reflexos, nós estamos nos preparando gradativamente através das reencarnações sucessivas para aquilo que muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, parece que você tem o dom, parece que você nasceu para isso. E de fato nós estamos falando de um processo de construção através das reencarnações. E a profissão? A profissão é a carta de crédito. Então, ok, você já construiu um tanto de reflexos e agora você tem aqui a oportunidade, o financiamento, a possibilidade de execução. Essa é a última. Então, esse aqui, para a gente fechar, nós temos que André Luiz, então, já em Evolução em Dois Mundos, no capítulo da hereditariedade e conduta, nós temos que a hereditariedade compulsória, ela vai, relativa mais compulsória, ela vai fazer com que o indivíduo trabalhe num determinado conjunto de possibilidades. Talha o corpo físico de necessita, não lhe sendo possível alterar o campo de serviço, de que mereceu ou de que foi incumbido. Fechando. Consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando. Não há como mudar em termos de base, em termos de espinha dorsal. Há como direcionar de forma positiva ou negativa, mas é impossível mudar o conjunto das possibilidades que nós já escolhemos dentro do projeto reencarnatório. Então, o homem nasce com tendências que deverão ser transformadas em qualidades, e o Dr. Zondi diz que o homem nasce com tendências que deverão ser canalizadas de forma socialmente aprovada e produtiva, realizando o trabalho de construção de si próprio e encontrando a forma de expressão coletiva, social, profissional. Obrigada, gente.